Ok, vamos começar então com o código do Delphi, né? Aqui no Delphi, nós precisamos gerar o controller, precisamos gerar o model e precisamos gerar o service, né? Então, vou pegar aqui o banco service, vou copiar aqui para dentro de gerador source fontes Delphi. Vou pegar o controller, vou copiar para cá também. E vou pegar o service e vou copiar para cá também. Opa, o service já tem, né? Então, service controller, falta o model aqui, que é só banco. Prontinho. Deixa eu apagar esses HTMLs aí, que eu não vou precisar mais deles. Daí, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Esse cara é o model, né? Então, eu vou chamar ele de delphi.model. E a extensão dele vai ser mustache, tá? O controller, mesma coisa. delphi.controller.mustache. E o serviço, opa, mesma coisa. delphi.service.mustache, tá? Daí, se eu voltar aqui, esse alterado não existe mais. Veja que já apareceram aqui, olha, os 3 arquivos com um bigodinho aqui do lado, né? Provavelmente esse bigodinho não vai aparecer no seu, tá? Então você abre um deles, se você estiver utilizando o VS Code, deve aparecer uma mensagenzinha aqui embaixo. Existe um plugin para você ler o arquivo do Mustache e tal. Uma mensagem vai aparecer aqui embaixo relacionada a plugins para o Mustache, tá? Então você clica nessa mensagem e pede para instalar o plugin referente ao Mustache, tá bom? Então ele vai marcar ou vai deixar com uma cor diferente quando você começar a trabalhar com as tags do Mustache, né? Ok, o que é que eu preciso então fazer aqui nesse arquivo do Delphi, né? Primeira coisa, a palavra unit, ela se altera? Não, unit sempre vai ser unit, então é um termo fixo dentro do arquivo de modelo, tá? O que é que eu preciso alterar aqui? Preciso alterar as coisas que são dinâmicas, né? As coisas estáticas ficam aí, tá? Então, por exemplo, banco é dinâmico ou é estático? Banco nós sabemos que é dinâmico, né? Porque esse arquivo aqui eu copiei do modelo do banco, relacionado à tabela banco no banco de dados. Mas poderia ser cargo, poderia ser pessoa. Como isso aqui muda, eu vou ter que alterar para classe. Tá? Veja que já ficou com uma cor diferente aí, né? Então aqui eu espero o nome da classe, tá bom? Se eu deixar apenas 2 chaves, pode acontecer de ele colocar um entity aqui do HTML, tá? Se eu não quiser marcação nenhuma de HTML, eu utilizo 3 chaves, tá bom? Mas vamos pensar, será possível eu ter o nome de uma tabela dessa forma aqui, por exemplo? Cargo? Não, né? Eu não vou ter nome de tabelas no meu banco de dados com caracteres esquisitos, caracteres que podem se transformar num ente de HTML, tá bom? Então, nesse caso, eu posso trabalhar apenas com as chaves padrões, com os bigodinhos padrões, vamos chamar assim, né? Vou deixar as 2 chaves aí. Onde aparecer class aqui, eu quero substituir por banco, pelo nome da minha tabela, tá bom? Então, onde tem banco aqui, eu vou colocar essas chavezinhas com class, tá? Copiar aqui. Aparece banco aqui de novo, então substituo com o class. Vamos ver onde é que aparece banco novamente, aqui, ó. Substituo com o class. Aqui aparece de novo.
aqui aparece novamente. E aqui de novo, tá? Vou pressionar Ctrl F e vou ver se ainda tem banco em algum lugar. Não tem nenhum resultado, tá? Então pronto. Quando eu passar o nome da tabela para cá, o nome da classe, né? Ele já vai alterar de acordo, tá? Seja ela cargo, pessoa, funcionário, enfim. O nome da tabela ele vai colocar da forma correta aqui. Vamos continuar então. Interface fica aí, essas uses ficam aí, type também fica, esse atributo fica aí. Ele herda da classe model base, tá ok. Olha só, isso aqui, ó, eu vou precisar substituir, né? São os campos, tá? No Delphi, isso aqui conhecido como fields, são os atributos da minha classe, tá bom? Esses atributos eles têm que ser substituídos, né? Isso aqui é um bloco. Como é que a gente faz com um bloco lá no Mustache, você lembra? Vamos voltar lá para a gente ver. Aqui, ó, os blocos. Dessa forma aqui que eu vou fazer, tá? Então, Ctrl C, Ctrl V. O bloco que eu quero aqui, vou chamar ele de fields. Tá? Não tem essa estrelinha. Daí, eu vou trabalhar da seguinte forma. Olha, eu vou passar para ele um array com os blocos, né, com os fields. Tá? Dentro desse array aqui, ó, esse primeiro item do array vai ser esse cara aqui, ó, dessa forma. Tá? O segundo item do array vai ser esse cara aqui, ó. Então, eu vou montar cada linha dessa como um item de array. Daí aqui dentro, ó, basta eu esperar um pontinho. Da mesma forma como nós estamos vendo aqui, ó. Tá bom? Então ele vai atrás no meu objeto JSON que eu vou formar, né? Desse campo, desse atributo JSON lá chamado fields, que vai ser um array, tá? Vai ser uma lista. Dentro desse array eu vou ter esses valores, ele vai imprimir esses valores aqui dentro, tá bom? Daí aqui, para garantir, eu vou colocar 3 chaves, tá? Para não ter nenhum problema com caracteres HTML. Põe 3 chaves aí e deixa certo. Porque aqui nós estamos utilizando 2 pontos, estamos utilizando ponto e vírgula, tá? Então, provavelmente, ele vai tentar substituir isso daqui com um entity HTML. Aí, no lugar de ponto e vírgula, ele vai colocar assim, ó. Cadê aqui? O i comercial. Daí, alguma coisa aqui que representa o ponto e vírgula lá como entity HTML. PO, ponto e vírgula. Vai ficar algo assim. Nós não queremos isso, queremos apenas o ponto e vírgula. Então, para evitar marcações HTML, vamos utilizar 3 bigodes. 3 bigodes de um lado, 3 bigodes do outro, né? 3 chaves de um lado, 3 chaves do outro lado. Se por um acaso não vierem fields para cá, eu vou mostrar uma mensagem para o usuário. Então, qual é o else de um bloco? Voltando lá no Mustache, o else de um bloco é aquele que começa com isso aqui, ó, tá? Então, vou copiar isso aqui. Vou colocar aqui, então, se não houverem fields, eu coloco aqui uma mensagem. Existe um problema. Campos não enviados. Tranquilo? E eu já posso tirar esses campos daqui. Pronto. Então, o meu bloco já está pronto para receber os meus campos aqui, de acordo com o objeto JSON que eu vou criar, tá? Daí eu tenho aqui esses procedimentos eles permanecem aí. A minha implementação, aqui em Implementation, eu tenho a implementação dos procedimentos, eles permanecem aí sem nenhuma alteração, tá? Mas antes de chegar na implementação, eu tenho isso aqui, ó, são as minhas properties. Tá? Aqui em cima, no caso do Delphi, ele chama de fields, e aqui embaixo ele chama de properties, tá?
que é onde eu vou colocar as propriedades dessa classe, apontando para os campos, para os fields que eu criei aqui em cima, que são os meus gets e sets. Tá? Então, os gets e sets do Delphi, eles são definidos aqui dentro dessas propriedades. Note que no caso do Delphi aqui, ó, para cada propriedade, a propriedade na verdade é só isso aqui, tá? Ó. Normalmente, no projeto Delphi, nós não temos isso aqui em cima, tá? Isso aqui em cima são duas anotações, que no Delphi isso é chamado de attributes, atributos, tá? Esses atributos aqui, eles estão sendo utilizados nessa classe de modelo para mapear a coluna do banco de dados, tá? E para mapear o nome do atributo JSON que eu quero gerar. Então, note que no Delphi o nome da minha propriedade é id com o I maiúsculo, o nome da coluna é id com o I e o D maiúsculo, e o nome que eu quero que gere no JSON é id minúsculo. Veja o código. No banco de dados é código todo maiúsculo. A propriedade no Delphi é código com o C maiúsculo, seguindo as recomendações, né, o padrão de codificação para o Delphi, mas no JSON eu quero o código todo minúsculo, tá? Então, por isso que eu tenho essas duas anotações, esses dois atributos aí para cada propriedade. Então tá, o que é que eu faço então? Eu vou criar também um bloco aqui embaixo, ó. Bem aqui eu vou ter um bloco, só que esse bloco agora vai ser chamado de Properties. Vou fechar aqui, aqui também vou abrir um else para as properties. Tá, existe um problema, propriedades não enviadas, tá? E mesmo esquema aqui, ó, eu vou imprimir, vou gerar um array, uma lista de properties, tá? Sendo que nessa minha lista, né, eu vou ter que fazer o seguinte, olha, eu tenho que mandar o atributo mais uma quebra de linha, mais uma tabulação, mais esse outro atributo aqui, mais uma quebra de linha, mais uma tabulação, mais finalmente esse cara aqui, ó. Eu tenho que formar essa linha, tá? Vou formar essa linha dentro de cada item do array que eu vou mandar aqui, tá bom? Daí quando o mustache ele estiver gerando, né, estiver substituindo os meus valores aqui, ele vai saber que ele tem que colocar esse cara, daí ele tem que dar uma quebra de linha aqui, ó. Aí isso aqui vai vir para cá. Daí ele tem que dar uma tabulação. Quando ele der a tabulação, esse cara que vai estar aqui vai vir para cá, tá? Da mesmo jeito ele vai fazer aqui, vai dar uma quebra de linha e uma tabulação. Então esse cara vai ser posicionado exatamente aqui, tá bom? Vamos formar as linhas dessa forma aí. E ele vai conseguir substituir os valores aqui pra gente. E pronto, esse daqui é o meu template, tá? Então eu espero aqui o nome da classe, tanto aqui, como aqui antes dos métodos. Tá bom? Então vai ficar tBanco, tcargo, tPessoa e por aí vai, né? E o objeto JSON que eu criar, ele tem que ter dois arrays. Tem que ter um array com os campos e tem que ter um array com as propriedades e as suas anotações. Em cima de cada propriedade eu tenho sempre duas anotações. Uma mapeando a coluna da tabela e uma mapeando o nome do atributo JSON, tá? Com esse template pronto, nós podemos começar a trabalhar em cima do nosso controller. Antes de ir para o nosso controller, deixa eu só voltar aqui no Delphi, no modelo, vou pegar de novo esse banco e vou colar ele aqui dentro de Delphi, só para a gente comparar se ele vai gerar da forma certa, tá? Só para a gente ter uma forma de comparação, tá aqui ele, o banco pass, tá? Pronto, é esse aqui que vai aparecer, ó, quando você abrir o arquivo do Mustache. Vai pedir para você procurar no Marketplace, né, para algum plugin que ajude a você a ler os arquivos do Mustache. Neste caso aqui, como eu estou abrindo o arquivo do Pascal, né, ele pergunta se eu quero utilizar um desses caras aqui. Então eu vou utilizar esse primeiro aqui, ó,
Pascal Language Support. Pronto, ele já instalou. Fechei aqui. Fechei aqui. E aí quando eu voltar aqui, que abrir de novo o banco Pass, aí ele já me mostra certinho lá com os dados do Pascal, de acordo com esse template, né? De acordo com esse plugin, na verdade, com esse plugin que eu acabei de instalar. Então não fica mais as letras todas brancas, como você viu. Ele já coloca uma cor em cada item, se for função, se for método, se for propriedade, se for nome de campo, enfim. Ele faz isso para que fique melhor de você visualizar e trabalhar com o código. A mesma coisa vai acontecer quando você for abrir o arquivo do Mustache. Aí ele vai fazer aquela perguntinha ali e você pode instalar o primeiro plugin que aparecer lá para você. Então tá, deixa esse arquivo do banco aqui, só para nós vermos se ele vai gerar o nosso de acordo com esse, né? Que agora nós temos um template aqui, tá? E esse template vai servir para a gente gerar esse arquivo do banco. Note aqui que o nome da nossa classe é banco com o B maiúsculo, tá? Mas quando nós pegarmos o nome da tabela, ou ela vai vir toda em maiúsculo ou vai vir todo em minúsculo, né? Então nós vamos ter que em algum momento capitalizar o nome da classe, o nome da propriedade aqui, ó, tá? Para isso, né, existem algumas funções JavaScript para nós capitalizarmos o nome das classes, mas eu vou utilizar aqui, ó, esse cara, Capitalize, que está disponível no NPM, tá bom? Aqui o caminho dele, ele é bem simples, ele tem várias funções aqui, internas, né, que você vai utilizar para capitalizar uma string, tá bom? Ou para capitalizar uma frase, ó. Tem a opção de você capitalizar apenas a primeira letra, tem a opção de você capitalizar cada palavra dentro de uma frase, tá? Enfim, tá aqui a opção para instalar, eu vou apenas copiar isso daqui, vou colar aqui no meu terminal, Enter, e pronto, ele já instalou. Se eu vim aqui no package.json, já apareceu aqui para mim, ó. Tá, vou utilizar esse cara então para capitalizar as minhas palavras. Vamos continuar então aqui dentro do server.js. Eu ainda não vou passar para o controller, tá? Vamos fazer todos os testes aqui com esse primeiro modelo do Delphi, tá bom? Aí você já vai ter a noção de como nós podemos construir os arquivos dos servidores e a partir de então nós passamos para os nossos controllers, né? Porque esse código que eu vou fazer aqui agora, ele deve ficar de fato dentro de um controller, tá? Mas eu vou começar por aqui para a gente fazer testes. Ok, então já tenho o Mustache, tenho aqui a opção para ler do File System. Vou colocar aqui o Capitalize agora, tá? Para eu conseguir capitalizar, né? Deixar em maiúsculo a primeira letra de uma string. E vou chamar aqui também o Tabela Service, né? Que é esse cara aqui, ó. Tá? No Tabela Service é onde eu tenho as opções para selecionar os nomes das tabelas ou selecionar as colunas de determinada tabela. Tá bem? Voltando aqui então. Essa função para carregar o template eu vou deixar aí, tá? Porque agora eu quero carregar esse template aqui, nós estamos trabalhando com esse modelo, né? Por enquanto, Delphi Model Mustache, tá? Então deixa a função aí. Esse arquivo JSON não preciso mais dele. A minha rota aqui, ó, eu vou querer receber o nome da tabela como parâmetro. Na verdade, primeiro eu vou receber a linguagem como parâmetro e depois o nome da tabela, tá? Então o usuário ele vai colocar mais ou menos assim, ó. Nós já vimos isso anteriormente, né? Eu mostrei para você que essa é a rota que eu quero criar para nós gerarmos o código para determinada tabela para aquela linguagem específica, tá? E o usuário a qual eu estou me referindo, né, quando eu menciono que o usuário vai fazer isso aqui,
é você, o desenvolvedor. Esse aqui é um gerador de código, tá? Não é para o usuário final, isso aqui é para nós, para os desenvolvedores, tá bom? Eu vou guardar a linguagem e a tabela em duas variáveis aqui, tá? Então, var linguagem vai ser rec.params.linguagem e var tabela vai ser rec.params.nome tabela. Tá? Então, no lugar de eu ficar utilizando isso aqui no meio do meu código, eu já guardo esse parâmetro aqui na variável linguagem e esse parâmetro aqui, ó, em tabela, tá? Rec é de requisição, né? Esses parâmetros que vão vir aqui, eles vão ser armazenados em requisição, tá? E o res é o result, o que eu quero mandar para o usuário de volta, eu armazeno aqui nesse result, tá bom? Ok. O que eu preciso fazer aqui agora é consultar a lista de campos no meu tabela service. Aqui, ó. Consultar a lista campos, tá? A lista de tabelas, neste momento, eu não estou interessado nela, tá? Eu já estou recebendo aqui, de fato, o nome da tabela e a linguagem. Então, essa lista de tabelas já desceu para o usuário, né? Já desceu lá para o desenvolvedor, tá bom? Para isso, né, eu vou utilizar o seguinte, olha. Deixa eu voltar aqui no Phoenix, Source, no Controller. Você lembra que nós fizemos lá no banco Controller? Aqui, ó. Vou pegar esse código, Ctrl C, vou voltar aqui, Ctrl V, só que aqui não é banco service, né? É tabela service, tá? E o método não é consultar a lista, é consultar lista campos. Ok? Daí eu passo lista banco e erro. Tem que passar o nome da tabela, né? Então aqui, ó, deixa eu fechar essa tabela rotas, deixa eu fechar esse JSON erro. Bem aqui eu tenho que passar o nome da tabela. E aqui eu vou colocar o data packet. E o que é o data packet? É o pacote de dados que vai ser retornado aqui, ó. Esse show columns aqui, ele vai retornar aqui para mim no result, tá? Bem aqui assim, ó. Ele vai retornar um pacote de dados, que são as colunas dessa tabela, tá? O nome disso daí, se você, inclusive, nós vamos colocar um breakpoint aqui, você vai ver que o nome que vai ficar, o nome do array que vai ficar aqui é data packet, tá? Então nós vamos receber esse data packet aqui, ó, tá? Se por um acaso acontecer algum erro, eu vou mandar um objeto JSON erro pra gente, tá bom? Vai ser no consultar lista campos aqui, ó. E manda o erro pra gente, para o desenvolvedor, tá? Aquele mesmo JSON erro que nós criamos para o Phoenix. Eu vou utilizar aqui também. Se não, agora o se não aqui, onde vai estar a nossa lógica de criação do arquivo. Aqui que a gente vai utilizar o Mustache, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é utilizar o file system para criar um diretório, tá? Então o que eu vou fazer, olha. Dentro de source fontes, linguagem, que no caso vai ser source fontes Delphi, ele vai criar um diretório com o nome da tabela, tá? Então se eu passar aqui o nome da tabela como banco, ele vai criar aqui um diretório banco. Se eu passar cargo, ele vai criar aqui um diretório cargo. E para que isso, né? Porque eu tenho que criar esses três arquivos aqui, ó, o controller, o model e o service para cada tabela. Então eu vou criar esses três arquivos dentro da pasta referente àquela tabela, para a gente não confundir as bolas aqui, deixar os arquivos misturados aqui dentro, tá bom? Então, o primeiro passo é esse, né? Esse aqui é apenas um comando padrão para você criar um novo diretório utilizando o Node, tá? Basta isso daqui. Ok, depois disso, eu vou carregar o meu template, tá? Então aqui, ó,
nós não carregávamos o template aqui, o HTML, nós não carregamos, não salvamos nessa page, né? Então, nós vamos carregar o template delphi.model.mustache, que é esse cara aqui, ó. delphi.model.mustache, esse que nós criamos aqui, tá? Eu vou armazenar esse template aqui na variável model template, tá? Assim como nós armazenamos o teste HTML em page. Depois disso, eu vou utilizar o Mustache para fazer as minhas alterações. Olha, eu vou chamar o Mustache com o comando render, da mesma forma que eu fiz aqui embaixo. Olha, vou passar para ele este modelo, o template, e eu tenho que passar um objeto JSON aqui para ele. Esse objeto JSON nós ainda não criamos, né? Então nós temos que criar esse objeto JSON aqui em cima, var model JSON igual a alguma coisa. Tá? Esse cara tem que ser criado aqui em cima. Ele é que vai ter o conteúdo que nós precisamos para substituir aqui. Ele vai ter o nome da classe, ele vai ter um array com os fields e vai ter um array com as propriedades, tá? Muito bem. Neste momento aqui, olha, eu já tenho o meu template. O meu template ele já foi atualizado com o objeto JSON e guardou as informações no model gerado. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso salvar esse model gerado. Para isso, vou usar essa mesma estratégia aqui, esse mesmo comando para ele gravar o arquivo no disco, tá? Então deixa eu colar aqui. Pronto. O que ele vai fazer então? Ele vai salvar esse arquivo em source, fontes, linguagem, tabela. Daí ele utiliza aqui ó, o capitalize, né? Por quê? Porque o nome da minha tabela aqui, ele vai ser passado em minúsculo, tá? Quando chegar aqui, ele coloca o nome da tabela com a primeira letra em maiúsculo, tá? Por quê? Porque aqui no Delphi nós salvamos os arquivos com a primeira letra em maiúsculo. Então eu vou passar banco para cá em minúsculo, como o nome da tabela aqui, ó. Tá bom? Mas no momento que eu utilizar aqui o capitalize, ele deixa o B em maiúsculo, tá? E finalmente eu coloco a extensão do arquivo que é .pass, tá bom? Nesse momento aqui, ele vai gravar o arquivo dentro da pasta banco, no caso se for a tabela banco que eu for utilizar, dentro da pasta Delphi, tá? Finalmente eu vou devolver aqui um JSON para o usuário. Aqui, modelo salvo com sucesso, tá? Esse código aqui embaixo eu posso remover. Pronto. E já posso aqui pressionar um Alt Shift F para ele arrumar esse código aqui para mim. Prontinho. Tá? O que é que falta agora para a gente testar, né? Para nós gerarmos o nosso modelo, esse primeiro modelo com o nosso gerador. Falta eu criar esse model JSON aqui, ó, que a gente vai fazer na próxima aula.